Olá, seja bem-vindo ao canal Paposofia, o seu canal de desenvolvimento pessoal. Eu sou Valderedo Campos e é muito bom mais uma vez estar aqui com você. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar um pouco das minhas experiências de vida e também porque eu decidi ser psicólogo, porque eu decidi buscar a carreira de psicólogo, de terapeuta, e porque, de alguma maneira, essa decisão ela tem tudo a ver com a minha vida e aquilo que eu busco enquanto propósito e sentido. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a minha infância. Assim como um jovem que vem de uma realidade pobre, de uma realidade mais carente, desprovida de recursos, tudo é muito difícil. Quem vive essa realidade sabe que muitos dos nossos sonhos, dos nossos planos, eles acabam meio que ou sendo frustrados ou parecendo ser realizações que elas nunca vão acontecer. E comigo não foi diferente. Aos meus 8 anos de idade, eu ia para a escola de manhã e à tarde eu sempre ia ajudar o meu pai, que trabalhava em construção, ele era o que nós chamamos aqui de pedreiro, e aquilo de certa maneira despertava em mim uma vontade de auxiliar ele, de ajudar a ele, mas eu não tinha muita ideia ou perspectiva do que eu ia fazer da vida. Talvez eu seria como toda criança que ajuda o seu pai, seguir os passos do, do seu pai, por uma questão de até de vocação, que às vezes a gente acaba encontrando. Porém, uma coisa me chamou a atenção uma vez, quando uma senhora, em que eu e meu pai nós trabalhávamos naquela casa, e ela perguntou se eu era o ajudante dele. E meu pai disse assim: não, eu estou ensinando ele para que quando ele precisar fazer algo na sua casa, ele saiba fazer. E não precisa contratar ninguém, mas que ele saiba se virar, dar o jeito dele. Mas ele vai trabalhar na caneta. Eu não entendi o que meu pai, de certa maneira, quis dizer com aquilo, ou o que ele esperava de mim, mas aquele trabalhar na caneta ficou na minha mente. Uma coisa eu sabia, meu pai não queria que eu fizesse aquilo que ele fez durante a vida dele inteira. O tempo foi passando, em 2008 eu estava ali no terceiro ano do ensino médio e foi um período muito angustiante porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu iria fazer da minha vida, mas eu tinha meio que uma convicção de que eu não ia para a universidade, eu não ia para a faculdade, por dois motivos. Primeiro, eu não me achava uma pessoa capaz de chegar lá, e outra porque as condições financeiras, até para poder morar em uma outra cidade, uma vez que na cidade em que eu morava não tinha faculdades, não tinha universidades, eu precisaria me deslocar, eu precisaria ir para uma outra realidade que logisticamente, financeiramente era inviável. Mas não foi no terceiro ano médio que eu entendi que eu não tinha essa condição, já no primeiro ano. Mas o detalhe interessante é que no primeiro ano do ensino médio foi justamente ali em que veio a primeira vez a ideia da psicologia para mim. Eu tinha uma professora de inglês e chegou aquele momento próximo ao final do ano em que todo mundo fazia sua inscrição para fazer o processo de ingresso, né, para você ingressar ali na universidade. E era o PSS. Esse PSS era um modelo que existia antes do Enem. Ah, e aí o que que acontecia, né? Você tinha que fazer a sua inscrição, você fazia a prova no primeiro do ensino médio, depois no segundo, depois no terceiro. E aí as pontuações de todos esses anos eram somadas lá no final do terceiro médio, você tinha uma média, e aí a partir dessa média você poderia ou não se matricular em um curso. Enfim, eu já perdi a primeira etapa no primeiro ano do ensino médio, porque eu não tinha documentação para isso, eu não tinha recursos para poder conseguir essa documentação. E eu lembro, né, que a professora, naquele dia em que ela meio que fez uma dinâmica de perguntar a todos os alunos da sala qual curso eles iriam fazer,
E todo mundo falava cursos na área de, eu vou fazer administração, eu quero fazer engenharia, curso de enfermagem, fisioterapia, eram os cursos em alta naquela época, mas ninguém falou psicologia, apenas eu. E eu fui o último, né, a ser perguntado, e quando ela falou, Valderedo, qual curso você pensa em fazer? Eu disse, psicologia. E ela olhou assim, né, com um certo ar de surpresa, e ela disse assim, nossa, é um curso bacana, é um curso muito legal. E ela perguntou se eu ia fazer o PSS, e eu disse que não ia porque eu não tinha como deslocar para outra cidade para fazer, né, a minha documentação, que era preciso, era o RG naquela época. E, enfim, eu perderia o processo, logo eu ia perder todo o processo como um todo. Enfim, o tempo foi passando, né? Eu terminei o ensino médio, fiz o Enem porque houve uma mudança de etapas nesse momento, até consegui uma pontuação legal, mas não era uma pontuação que me possibilitava imaginar ir para a faculdade, né, a universidade, principalmente as estaduais, as federais e tal. Como todo mundo sabe, a realidade da educação pública muitas vezes é uma realidade difícil. Eu estou falando de 2008, onde os livros didáticos nós não tínhamos, eram livros que a gente só tinha acesso às vezes a 5 livros para fazer trabalhos em equipe para toda a turma. Então, assim, uma realidade muito diferente dos dias de hoje, onde você tem internet, você tem computador. Computador era uma coisa que nós não tínhamos acesso. Nós não tínhamos acesso a um celular com internet, porque nem existia naquela época isso. Então, assim, era outro mundo, né? Era outro mundo. Faz pouco tempo, a gente está falando de 2008, se a gente for imaginar, nem faz tanto tempo assim, mas ao mesmo tempo a tecnologia ela era outra realidade. Passou um certo tempo, eu tive a oportunidade de dar algumas aulas de reforço para alguns alunos. Isso me despertou para o lado da educação. E aí eu me identifiquei. Quando eu tive a oportunidade de ter essa experiência mais professoral, eu consegui ali me identificar e encontrar dentro da sala de aula, dentro da educação, um lugar meu, um lugar onde eu me identificava e me encontrava. O que é que eu fiz? Fui fazer os cursos e existia uma dificuldade também, porque eu fiz a prova do Enem, mas na prova do Enem, o que que acontece? Eu tive uma boa pontuação, eu consegui uma vaga para estudar o curso tanto de geografia quanto de história, que eram áreas que eu queria atuar. Só que quando eu fui fazer a minha matrícula, né, e é interessante porque houve uma concorrência bem expressiva para a bolsa de geografia e para a bolsa de história também, mas eu consegui ficar em segundo lugar pela minha pontuação e eu consegui uma bolsa pelo ProUni. Só que tamanha foi a minha decepção quando eu fui até a faculdade, fui fazer a minha inscrição e quando eu entreguei toda a minha documentação, que a coordenadora perguntou qual curso você vai, eu disse que era o curso de geografia ou o curso de história, ela disse assim, olha, infelizmente nós não vamos formar turma. Pela primeira vez, nós não estamos conseguindo formar turma esse ano. Isso significava dizer que eu estaria perdendo a minha bolsa para ser professor e tal. Então, essa realidade era bem complexa, essa realidade era bem difícil para mim. E ali eu tive que tomar uma decisão difícil, que era ir para outro lugar. Então, eu tinha a possibilidade de fazer jornalismo, eu tinha a possibilidade de fazer economia, mas não eram cursos que eu queria. Eu até consegui ali beliscar uma bolsa parcial em fisioterapia, mas não era o que eu queria. Então, eu deixei de lado, perdi, né, essas oportunidades, até que houve a possibilidade de que eu estudasse, fizesse um curso na área de pedagogia, um curso que acabou sendo pago, então eu paguei para fazer o curso de pedagogia, fiz o curso de pedagogia, depois fiz o curso de filosofia e fiz o curso de história. Ou seja, fiz várias formações dentro da área
da educação. Nesse meio termo também outros cursos livres eu acabei fazendo, curso de extensão em filosofia da religião, em teologia e por aí vai. E aquela coisa da psicologia ficou ali. Eu não fiz minha formação, ou não passei todos esses anos me vendo como uma pessoa frustrada porque não fiz o curso de psicologia, nem como sendo alguém que simplesmente não tinha capacidade ou não conseguiu. Eu entendi que eu era uma pessoa de uma realidade pobre, com pouquíssimos ou quase nenhum recurso para poder estudar, dentro de uma realidade de uma família que lutava para poder pagar suas contas, que vivia dentro de um contexto muito difícil, e eu sabia que agora a educação era o meio que eu tinha para construir a minha vida. E construir. Eu sou muito grato à educação por tudo que eu construí. A educação me trouxe conhecimento, a educação me trouxe notoriedade, a educação me ajudou a me desenvolver enquanto ser humano. Então eu sou um daqueles que digo que estudar vale a pena porque foram os estudos que possibilitaram eu mudar a minha realidade de vida e inclusive dar uma realidade de vida mais confortável para meus pais e para todos na minha família. Então isso para mim é muito gratificante, valeu muito a pena. Porém, 20 anos depois, possibilitou para mim estar em duas realidades muito interessantes. A primeira grande conquista, depois desses quase 20 anos aí, é de que em 2020 eu me matriculei num curso de formação em psicanálise, naquele período de pandemia, e eu fiz o curso. Um curso que era para ter uma duração ali de 2 anos, eu acabei tendo uma duração de 4, o que para mim foi muito bom, porque eu pude aperfeiçoar mais os meus estudos, amadurecer mais e conseguir concluir a minha formação e a minha capacitação em psicanálise. E aí foi quando também uma universidade aqui abriu o curso de psicologia em um valor de mensalidade muito mais em conta, e aí eu pude finalmente me matricular no curso e iniciar minha formação no curso de psicologia. Mas eu falei muito sobre a minha vida, mas é justamente eu quero fechar esse vídeo falando de o porquê eu decidi fazer psicologia. Primeira coisa, porque eu me identifiquei com o curso, com a ideia, com a proposta. Eu sempre acompanhei pessoas na área do conhecimento, da mente humana. Então, foram coisas que sempre me despertaram muito, principalmente na minha formação em filosofia. Quando eu estudei filosofia e depois eu tive contato com algumas cadeiras e conhecimentos de psicologia, isso me fez entender que, primeiro, historicamente falando, a filosofia ela é anterior à psicologia. A psicologia a gente coloca até como uma ciência bem recente. Então eu vi que muito do que a psicologia busca compreender e entender, e também como ela busca ajudar as pessoas, é justamente aquilo que eu encontrei na minha formação em filosofia. Então chegou uma hora em que eu disse assim, cara, eu tenho a oportunidade hoje de pegar toda a minha bagagem de formação nas ciências humanas e principalmente na filosofia, e simplesmente dar uma potencialidade muito maior agora para poder ajudar as pessoas. Então, por isso eu fiz primeiro o meu curso de psicanálise, e na hora em que surgiu a oportunidade do curso de psicologia, eu disse: pronto, é agora, é esse momento, é essa situação. Mas veja, eu estou falando de 2008, eu estou falando que eu fiz outras 3 formações para poder chegar a uma quarta formação e dizer assim, cara, eu quero ser psicólogo. E eu estou aos meus 35 anos de idade, e aí muitas pessoas podem olhar e dizer assim, nossa, 35 anos de idade, o camarada ele tem que ser já um cara bem sucedido. E eu sou um cara bem sucedido. Eu sou alguém que, enquanto professor, me considero alguém bem sucedido. Eu ministro, eu dou aulas nas melhores escolas da cidade. Aqui é uma cidade que tem boas escolas, boas referências. E isso me possibilita hoje ter a confiança e a certeza de que, enquanto professor, eu alcancei
Há 10 anos atrás, eu pensava, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? E hoje, 10 anos depois, eu posso dizer que eu estou justamente onde eu queria. Ministrando aula, sendo professor nas melhores escolas da minha cidade. E isso para mim é muito gratificante. Eu queria também uma outra realidade financeira, e isso para mim também é muito gratificante. Então, enquanto professor, eu sou alguém que me sinto realizado dentro daquilo que eu programei para os meus 10 anos futuros. Então, 10 anos depois, eu estou onde eu gostaria de estar. Nessa etapa de psicologia, agora eu já olho para os próximos 5 anos e para os próximos 10 anos. Então, esse canal ele faz parte do meu projeto. O Paposofia Instituto de Psicoterapia nada mais é do que uma abrangência da minha parte como psicanalista e das outras áreas e abordagens de psicoterapia que eu estou aprendendo, que eu estou aprimorando dentro da psicologia. A terapia cognitivo-comportamental, a logoterapia, entre outras. Então, eu fiz esse vídeo aqui e eu fiz questão de falar muito, e eu falei de uma maneira muito resumida da minha realidade, de experiências que eu vivenciei, e eu vou buscar também trazer outras coisas e outras experiências, compartilhar com vocês aqui, porque eu acredito que mais do que eu ficar criando ideias e dizendo, olha, vai por aqui, vai por ali, é eu compartilhar experiências minhas que de alguma maneira ajude você a se identificar. Então, respondendo de uma maneira bem objetiva, de uma forma bem clara, o que me fez querer fazer psicologia hoje, mesmo depois de toda a bagagem que eu absorvi, é justamente a minha vontade de ajudar pessoas. Existe um escritor, né, que é um psiquiatra chamado Viktor Frankl. E a história dele é justamente a história de alguém que vivenciou o período do nazismo e que ficou preso em um campo de concentração nazista. O Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele é o cara que vai contribuir dentro do campo do que a gente chama da logoterapia, ou seja, da terapia que ela parte da ideia da busca de um sentido para a nossa vida, a nossa existência. E geralmente costuma-se sintetizar o pensamento do Viktor Frankl e toda a sua obra na seguinte frase: descobrir o sentido da minha existência, ajudando outras pessoas a encontrar o sentido e o propósito das suas vidas. Então eu acredito que é assim que eu olho e eu encaro a minha decisão em fazer psicologia, em agregar mais, em contribuir mais para a vida das pessoas. E eu acredito que eu irei ajudar muitas pessoas dessa forma. E isso, para mim, é uma satisfação muito grande. Então, se você assistiu esse vídeo e você conhece pessoas que querem fazer psicologia, que querem ajudar outras pessoas, seja em outras áreas do conhecimento, o que eu digo para você é compartilhe esse vídeo com elas. Se você gostou dessa ideia, desse conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seus comentários embaixo aqui, eu vou buscar ler todos os comentários, responder vocês e também espero que vocês possam deixar dicas de outras ideias que possam ser abordadas nesse canal. A minha ideia, o meu propósito é contribuir com você de alguma forma para a sua vida. Então, se esse conteúdo de alguma maneira ajudou, que você possa compartilhar ele com outras pessoas também que você acredita que possa ajudar, ok? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção até aqui. E não se esqueça, né? A vida é agora.